Durante essa semana Deus falou muito comigo, muito. Fui muito visitado pelo Senhor. Muito visitado, como fazia muito tempo que eu não sentia a presença de Deus tão poderosa na minha vida. E quando eu sinto a presença de Deus, eu choro. Já chorei hoje o dia inteiro aqui pregando essa palavra que é tão tremenda. Então não penso que eu estou triste não, muito pelo contrário, eu estou exultando na presença de Deus. Mas eu, diante da luta, eu fico brabo. Mas na presença de Deus eu choro. E Deus falou muito comigo sobre estar apaixonado por Ele. Sobre ter um relacionamento profundo de amor pelo Senhor. E é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. E o tema da série, portanto, é Paixão por Jesus. Mas o tema da mensagem de hoje é a paixão por Jesus, a essência da adoração. Amém? Filipenses capítulo 1, versículos 18 a 24. E nós vamos ler então. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, me é mais necessário permanecer na carne. O apóstolo Paulo estava preso. Os teólogos divergem. Alguns acham que ele estaria em Cesareia. Outros acham que ele estava em Éfeso. Outros dizem que era Roma. E a razão desta dúvida é porque Paulo mesmo cita que ele teve diversas prisões na vida dele. Mas o fato é que ele está, eu pessoalmente acredito que ele estivesse em Roma, esperando o veredito que poderia ou levá-lo à libertação, ou levá-lo à morte. E o que de fato estava acontecendo é que, além de estar tolhido da sua liberdade, Paulo estava tendo que enfrentar adversários, inimigos, que mandavam notícias de que estavam pregando o evangelho enquanto ele estava lá em cadeias. E o coração de Paulo expressa uma adoração, uma segurança, uma liberdade tão extraordinária para quem está preso. E através desse texto, a gente aprende verdades muito essenciais sobre adoração. Queridos, hoje nós estamos vivendo num mundo altamente contraditório. Nunca na história da humanidade os homens viveram tantas contradições. De um lado, o mundo celebra o nascimento da criança que representa os 7 bilhões de seres humanos. Junto com você e comigo, há 7 bilhões de pessoas vivendo. Mas apesar disso, nunca o homem esteve tão sozinho. O mundo enfrenta hoje, ou enfrenta não, tem o privilégio de viver as maiores descobertas científicas, tecnológicas, médicas. Mas nunca o mundo esteve com tantas dúvidas e tantas perguntas essenciais sem resposta. Na minha juventude, no tempo que eu estava na faculdade, eu fui um jovem revolucionário, comunista, marxista,
E a gente discutia questões como liberdade de imprensa, liberdade para expressar a opinião. Queríamos votar para presidente. Hoje, a gente liga a televisão e na melhor universidade do Brasil, os jovens discutem a liberdade para fumar maconha. Não querem a polícia lá, porque eles querem fumar maconha. É uma humanidade extremamente alienada. Os sociólogos dizem que a razão disto é que o modelo da família de hoje é um modelo onde os pais trabalham muito e dão muito pouco tempo para os filhos. E os filhos, portanto, ficam sem direção, sem valores, sem limites, se tornam autoindulgentes, materialistas, vazios, e que precisam cada vez mais de algo para preencher o vazio. Um novo celular, um smartphone, um iPad 2, iPad 12, iPad 35. E ai dos pais se não derem. As pessoas estão vazias. É por isso que eu senti o desejo e a direção de Deus de lhes falar do único amor que pode preencher efetivamente o seu coração, que é a paixão por Jesus. Amém? Glória a Deus. E quando a gente olha para a vida de Paulo, um homem que está vivendo o pior momento da sua vida, e no entanto ele está exuberante. Seu coração não expressa rancor, nem mágoa, nem ressentimento, nem indignação e nem dúvida. Ele não está dizendo: Deus, eu te servi, eu preguei e agora eu estou aqui. E os meus adversários estão lá pregando o evangelho e ainda fazendo fusquinha para mim. Você não vê esse tipo de atitude no coração de Paulo. Nestes poucos versos, a gente aprende muito sobre uma verdadeira adoração. Eu quero falar de 4 verdades para vocês, que eu vejo nesse texto, partilhar com vocês. A primeira verdade que eu vejo no exemplo de Paulo é que a essência da adoração é interior. Diga assim: a essência da adoração é interior. Certa vez Jesus encontrou com uma mulher samaritana, quando ele foi para tirar água e encontrou-a também tirando água do poço. E depois de um diálogo curto, Jesus conversa com ela e ela pergunta: Senhor, onde é que se adora de verdade? Aqui em Samaria ou em Jerusalém? E Jesus disse para ela, lá em João capítulo 4, mulher, credes-me, que agora a hora vem, a hora é esta, que não adorareis ao Pai, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo que a verdadeira adoração não depende de lugar, não se expressa de maneira formal, mas ela é interior. Diga para a pessoa do teu lado: a adoração é interior. Jesus repete o mesmo conceito em Mateus capítulo 15, versos 8 e 9, quando ele está falando a respeito dos fariseus. Ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus está dizendo assim: tem muita gente que pode estar próxima, pode estar honrando-me com os lábios, mas o coração está distante. Quantas pessoas aqui entraram hoje? Estão de corpo presente, mas pensando na conta que tem que pagar, pensando na mágoa que tem de alguém da família, pensando com raiva, distante de Deus. Querido, sem paixão não existe adoração. Jesus certa vez chegou para uma igreja, a igreja de Éfeso, que era uma igreja exemplar, e disse assim: olha, vocês fazem tudo correto, mas tem uma coisa que eu tenho contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Você já esteve apaixonado? Quem aqui já esteve apaixonado?
Eu digo que quem está apaixonado está em estado de graça. Quando a gente está apaixonado, a gente quer estar próximo da pessoa. Eu me lembro que quando eu estava namorando a Lilian, a gente era tão apaixonado que eu estava na escola estudando teologia e minha cabeça estava nos olhos dela, naquele beijo que ela me deu. Era assim. Quando você está apaixonado, você não quer saber do resto. Eu falei para ela, ou nós vamos casar ou eu vou tomar pau aqui. E aí a gente casou e apagou o fogo, né? Mas é muito bom estar apaixonado. Mas é melhor estar apaixonado por Jesus. Amém, queridos? Diga assim, adoração é interior. E Deus está procurando pessoas com as quais Ele vai ter um relacionamento profundo de amor. Para que você não tenha que entrar aqui, não ache pesado estar na presença do povo de Deus. Você entre e você possa dizer como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Paixão é uma expressão de adoração, e a adoração verdadeira é interior. Mas se a adoração é verdadeira e interior, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Qual é a essência do coração? Diga, qual é a essência do coração? Que expressa a verdadeira adoração? E a resposta para vocês é simples. Exaltar a Deus. Quem adora, exalta a Deus. Adoração é um desejo incontido de adorar a Deus. João Batista, quando se encontrou com Jesus lá no batismo, ele disse assim, importa que eu diminua e que Ele cresça. Amém? Adorar é engrandecer a Deus. Adorar é dizer para Deus, Tu és Senhor. É o poder, a majestade, o domínio, a soberania. O Senhor é Deus, eu sou pequeno, importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Amém? Paulo, naquele momento que ele está vivendo no cárcere, ele engrandece a Deus. E ele diz assim, nos versos 20 e 21, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, queridos, tem muita gente que só louva a Deus quando Deus abre uma porta de emprego, quando recebe uma cura de uma enfermidade. Tem muita gente que só agradece a Deus pelas vitórias. Agora, o verdadeiro adorador, ele engrandece a Deus em qualquer circunstância. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou esperando pela minha sentença, mas eu tenho uma ardente expectativa. A ardente expectativa de Paulo não era pelo resultado da sentença. Ele dizia, o que eu quero saber é que eu vou glorificar o meu Deus no meu corpo, seja pela vida e seja pela morte. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Eu falei para os jovens, esse ano a gente tem tantos jovens que vão casar, a juventude é exuberante, é linda, a pessoa explode em esperança, em amor, em paixão, e você vê o jovem, eles não pensam em outra coisa. Você chega para o jovem e fala, Jesus vai voltar, ele não, espera mais um pouquinho. Todos os jovens, eu na minha época eu também falava, volte, mas depois de eu casar. Mas eu quero dizer para vocês que a vida, ela apresenta momentos de perdas. A gente vai ficando mais velho, a gente perde pai, perde mãe. Descobre que a vida tem lutas, dificuldades, traições, decepções. Tudo isso faz parte da vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o adorador, ele engrandece a Deus, seja pela morte, seja pela vida. Seja pela doença, seja pela cura. Seja pela bancarrota, pela dificuldade, seja pela abundância. Amém ou não? O verdadeiro adorador, ele não adora por causa das circunstâncias, mas ele adora por causa de quem é o Senhor. Amém? Então Deus está procurando pessoas que o adorem assim. Pessoas que o amem de verdade, que possam dizer, Senhor, eu fecho contigo, seja qual for o veredito que o Senhor tem para mim, eu te engrandecerei, amém? Eu te darei honra e glória. E Paulo então nos ensina
com a sua atitude que adorar é exaltar a Cristo até as últimas consequências, quer pela vida, quer pela morte. Paulo exalta a Cristo por causa da exuberância do conhecimento de Jesus. Paulo sempre foi um homem íntegro com as suas convicções. E quando ele começa a descrever no livro de Filipenses quem ele era, ele revela que ele era um homem que nasceu num berço de ouro. Paulo era um homem rico, nasceu num berço de ouro, recebeu de herança o título de cidadania romana. Isso naquela época só era dado para aqueles que eram nobres. Ser cidadão romano nascendo fora de Roma, só para quem tivesse muito cacife. E aí então ele foi educado pelos melhores teólogos. A Bíblia fala que ele foi educado aos pés de Gamaliel, o maior de todos os teólogos, recebeu de todos os homens a honra, a dignidade, o prestígio de ser o sucessor do homem mais importante entre os judeus. E um dia Paulo está caminhando, saindo de Jerusalém na direção de Damasco. E lá ele encontra Jesus. E no momento que ele encontra Jesus, ele percebeu que conhecer aquela pessoa fez com que ele perdesse tudo. Tudo que ele tinha, dinheiro, fama, prestígio, ele trocou por açoites, por cusparadas, por prisões, por perseguições, por traições. Ele disse, tudo isso que eu tinha, eu considerei como perda, pela sublimidade do conhecimento de Deus. Sabe, querido, tem momentos na vida da gente que você pode ter tudo e ainda estar infeliz. Mas quando você conhece a Jesus, quando a luz invade a treva do teu coração, quando o sentimento de aceitação sobrepuja a rejeição, quando o amor é mais forte do que o ódio, quando você sente que Deus te ama e que te chamou e que te criou para um propósito, naquele momento tudo perde o sentido. Essa semana eu vivi isso. Quando eu comecei a ler esse texto e o Senhor começou a falar comigo, e eu comecei a imaginar o que seria da minha vida sem Jesus. Meu coração se encheu de gratidão e de amor. E eu disse, Deus, eu não quero viver uma vida religiosa. Eu não quero viver num relacionamento desgastado pela rotina. Eu quero te adorar hoje, como Paulo. Senhor, eu estou tão distante disso. Mas tu sabes que eu te amo. E eu te quero. E eu quero viver essa exuberância. Eu quero te engrandecer na minha vida. Seja na vida, seja na morte. Seja nos ganhos, seja nas perdas. Senhor, eu não quero pregar essa teologia barata, que faz das pessoas senhores e de Deus um servo. Onde Deus tem que dizer sim para os nossos pedidos e nós não podemos aceitá-lo e honrá-lo e exaltá-lo e adorá-lo quando Ele diz não. Quantos sims Deus já nos disse. Quantas bênçãos. O perdão dos pecados. Ter o nosso nome escrito no livro da vida. E nós precisamos que Ele diga sim para nós. Difícil ir ali. É adorar a Deus quando perde uma irmã no flor da idade. Estes são os verdadeiros adoradores. Não são aqueles que manifestam em festas, em cantorias, em danças, porque isso é tudo muito bom, mas é só um instrumento para expressar o que vai no coração. Mas Deus está à procura de adoradores que o adorem a despeito de qualquer circunstância, amém? É isso que Paulo está dizendo, vamos engrandecer. Eu quero, a minha expectativa é engrandecer o meu Deus. Não importa o veredito, seja pela vida, seja pela morte.
Adoração é interior, mas adoração é a expressão de um coração que exalta ao Senhor em todo o tempo. Através desse tipo de reflexão, eu comecei a pensar como existem palavras na Bíblia que a gente não gosta de pregar e as pessoas não gostam de ouvir. Mas essas palavras, todas refletem esse compromisso com o Senhor. Jesus dizendo, aquele que perder a vida por minha causa e do Evangelho, ganhá-la-á. Paulo falando, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. João preso na ilha de Patmos, dizendo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não temais aqueles que podem matar o corpo. Temei aquele que após matar o corpo pode lançar a alma no inferno. Por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Adoração verdadeira nos leva a um compromisso com Jesus até as últimas consequências. Quantos aqui têm coragem de dar uma folha em branco para o Senhor? Diz, Senhor, a tua vida é minha, faz o que quiser de mim. Amém? Querido, Deus está pedindo para você parar de ter piti. Está cheio de crente emburrado com Deus, com um pitizinho. Não vou mais na igreja. Eu orei e Deus não fez, eu não quero saber. Querido, Deus te ama tanto, você vai viver eternidade com Deus. Deus quer encher o vazio do teu coração. Deus quer te levantar, Deus quer te dar uma alegria que vai acima de toda compreensão humana. Deus está procurando adoradores que o amem, que sejam apaixonados por Ele e não pelas coisas desse mundo. Porque o que temos hoje é tão efêmero, tão passageiro. Beleza, saúde, riqueza. Tudo isso passa. E o que fica é o nosso relacionamento com Deus. Eu fico imaginando esse homem, Paulo, lá na cadeia, dizendo, Senhor, eu tenho uma expectativa tão grande de glorificar o teu nome. Seja com a minha vida, seja com a minha morte. Para os inimigos, vocês pensam que eu estou triste porque eu estou preso? Vocês pensam que eu estou triste porque eu vou morrer? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alguém que anda nesse tipo de liberdade não pode ser preso. Pode ser encarcerados com cadeias humanas, mas o espírito está livre. Você entendeu o que é isso? Se você tem certeza, Paulo ainda diz assim, olha, para mim, eu preferia morrer, estar com Cristo, mas por causa de vocês, se eu tiver que estar vivo, então eu não sei o que eu escolho. Mas eu digo, estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Deus está procurando gente que o adore, tomando banho, dirigindo o carro, num leito de hospital. Gente que não se desespere diante da luta, da provação, porque sabe que o seu Redentor vive. Amém? A terceira verdade que eu vejo nesse texto é que a essência da adoração é supervalorizar o conhecimento de Cristo. Diga assim, adoração é interior. Diga, adoração é exaltar a Deus. Diga, em terceiro lugar, adoração é supervalorizar o conhecimento de Cristo. É assim que Paulo responde aos inimigos no versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sempre me regozijarei.
Paulo não está preocupado com o seu ministério, não está preocupado com a sua reputação. Ele está dizendo, eu quero mais é que Jesus pregue. Eles estão pregando para me fazer fosquinha. Glória a Deus. É pretexto, não é objetivo, não é a motivação correta. Que pregue a Jesus. E eu me alegro com isso. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, querido? Quais são as suas motivações? O que te encanta? Qual é o seu drive? O que te leva adiante? O que leva a viver é ganhar dinheiro. Querido, dinheiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda ser infeliz. Deus está chamando pessoas para terem um relacionamento de adoração, que possam saber que vieram dele e vão para ele. Amém? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Sem o Senhor na nossa vida, a nossa vida não tem razão, nem finalidade. O conhecimento de Jesus deve ser supervalorizado. No capítulo 3 ele repete, diz assim, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tem gente que perde alguma coisa, fica olhando para trás e fala, eu era assim, eu tinha isso. Paulo, ele perdeu tudo. Imagine isso, um homem que era amado, que era admirado, que era invejado, de uma hora para outra se torna um leproso para a sua comunidade, para o seu povo, para os seus amigos. E ele disse, eu perdi tudo que eu tinha, sabe por quê? Porque eu conhecia Jesus. E quando eu tive que fazer uma escolha, eu escolhi o Senhor. Então eu quero te dizer, meu querido, com Jesus ou sem Jesus, a vida apresenta perdas. Vai haver momentos de alegria, sim, mas haverá momentos de perdas. Então é nessa hora que Deus te chama para dizer, filho, vem para mim, porque eu te consolarei. Eu serei o teu suprimento, eu vou ser o tudo de que você necessita. Querido, você não precisa de um homem, mulher. Tem muitas mulheres que o marido vai embora, perde o rumo. Falei, agora o que vai ser da minha vida? Tem maridos que a mulher trai, vai para outro, ficam perdidos. Querido, se você tiver o Senhor é tudo para você, Ele te bastará. Amém ou não? Quando Paulo conheceu a Jesus, ele entendeu que tudo que ele tinha feito na vida, ainda que tivesse feito com esmero, com sinceridade, honestidade, que tudo aquilo era nada perante o Senhor. Você não sabe o tamanho do privilégio que é ter o seu nome escrito no livro da vida. Deus te olhou da eternidade, te conheceu, te chamou, te restaurou e tem um propósito para a tua vida. Levanta a tua cabeça, meu querido. Você não é um coitado, você não é um perdido, você é filho do Deus vivo. E o Senhor te diz, eu não te chamo de servo, mas de amigo, porque tudo tenho revelado do meu Pai. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu comecei a orar, falei, Senhor, como o Evangelho está sendo distorcido na nossa nação. Como as pessoas estão correndo atrás das bênçãos e não do abençoador. Se você tem a Deus, o que Ele te der é lucro. Amém? Conhecer a Jesus, ter amizade, ter intimidade, ter saudade. Hoje de manhã nós tivemos um culto glorioso aqui. Eu fui almoçar com a minha filha e depois fui para casa. A Lília foi dormir e eu fui namorar um pouquinho, meu Deus. Eu fiquei elogiando ele.
agradecendo, dizendo: Senhor, eu te amo tanto. Eu estou tão longe disso, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero te glorificar, não só nas minhas vitórias. Eu quero te honrar nas minhas perdas. E eu tive um momento com Deus tão maravilhoso. E estou pleno até agora. O Senhor está à procura de adoradores assim, que queiram conhecê-lo, que queiram ter comunhão e intimidade com Ele. Amém? Adorar a Jesus é um estado de plenitude. Você não adora Jesus quando você canta, ou quando você dança, ou quando você bate palma. Você adora Jesus quando você se enche da glória dele. Quando ele te basta. Pode até estar calado, mas está em estado de plenitude. Adorar a Jesus é entronizar a Jesus. É entesourar a Jesus. É dar a Ele o valor que Ele merece. É reconhecer a sua grandeza diante da nossa pequenez. Paulo entendeu isso. E por isso eu pude te dizer: se eu viver, vai ser para a glória de Deus. Se eu morrer, o meu corpo vai ser uma oferenda, uma oferta suave. Houve um homem chamado Martinho Lutero, que um dia conheceu a Jesus. Teve o mesmo encontro que o apóstolo Paulo. E Martinho Lutero veio depois de um grande mártir chamado John Huss. John Huss se levantou contra a igreja romana e foi queimado pela Inquisição em praça pública. Mas quando ele estava lá, sendo preparado para ser queimado, ele disse assim: olha, vocês podem matar o ganso. Esse era o apelido dele. Mas daqui a 100 anos, vai nascer um cisne. E contra esses você não terá um poder para matar. 100 anos depois, nasce Martinho Lutero. E Martinho Lutero, quando descobriu a salvação pela graça, quando descobriu o amor de Jesus pela vida dele, o grande desejo de Martinho Lutero era morrer pela Inquisição. Ele fazia de tudo, ele tem cartas que ele revela: o meu desejo é ser morto e que o meu corpo seja libação para o meu Deus. Só que a profecia de um homem, de um mártir de 100 anos atrás se cumpriu. Vocês podem matar o ganso, mas 100 anos daqui, 100 anos vai nascer um cisne, e contra ele vocês não vão conseguir nada. Martinho Lutero transformou a história dos homens. Revolucionou o mapa sociopolítico e religioso da Europa. E hoje nós estamos aqui por causa do conhecimento dele, de Deus. Ele abriu os olhos dos homens para a graça de Jesus Cristo. Mas ele estava pronto para morrer por Jesus. Jesus disse: não, você não vai morrer não, você vai viver. E a tua vida vai ser honra e glória para o meu nome. Querido, Deus está querendo que você esteja hoje entregando para Ele uma água derramada no altar. Deus está querendo que você entregue para Ele hoje a sua vida. E que você possa dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver essa experiência. Eu quero viver esse relacionamento contigo. Seja no ganho, seja na perda. Foi mandado embora. Agradeça a Deus. Fez um negócio que deu errado. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus nas perdas e nos ganhos. Porque Deus é fiel e Ele é Senhor. E Ele está no trono e Ele governa. E se Ele se inclinar e estender o braço no seu favor, Ele vai te arrancar do monturo.
Mas o que Deus está esperando não é que você o aplauda quando Ele diz sim, mas é que você se incline quando Ele diz não. Tudo eu considero perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. E eu quero terminar essa palavra falando de algumas implicações da adoração verdadeira. Eu disse para vocês que, na verdade, a adoração é uma expressão genuína da paixão por Jesus, não é isso? E eu quero dizer para vocês hoje que a busca pelo gozo no Senhor não é opcional. Não é para alguns. É para todos. Você pode imaginar uma esposa, no dia do altar, quando o noivo vai ler os votos, ele diga assim para ela: olha, querida, eu estou casando com você porque você é uma mulher digna, de uma boa família, tem posse. Eu não te amo muito, mas a gente é amigo, a gente eu vou acabar gostando de você. Você pode imaginar isso? Toda mulher que entra no corredor, ela quer ver o brilho nos olhos do homem. O amor e a paixão. Deus espera isso de você. Esse é o teu maior chamado. O Senhor disse: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Deus está à procura de pessoas que se lancem de corpo e de alma e digam: Senhor, eu não consigo te amar ainda, eu não estou nesse nível, mas eu quero. E aí então Ele vai te cativar. Ele vai te apaixonar. Mas primeiro você tem que buscá-lo, amém? Diga assim: a paixão por Jesus não é opcional. É um chamado de todos nós. A segunda implicação é que a adoração é teocêntrica e não antropocêntrica. Em outras palavras, o centro da adoração não é o homem. Não são os nossos gostos, não as nossas vontades, mas é Deus. Tantas vezes eu vi discussão de pessoas no louvor dizendo: tem gente que toca assim, tem gente que toca assado. Tem que buscar qualidade. Que qualidade o escambau? Qualidade é de vida que vocês têm que buscar. Você acha que Deus está preocupado se você toca bem ou toca mal? Deus está querendo que você busque qualidade no seu relacionamento. Quem se preocupa com a qualidade somos nós. Se uma pessoa tocar desafinada, eu fico meio irritado assim. Mas eu sou humano, eu sou falho. O que Deus está querendo mesmo é a tua adoração. Tem igrejas que discutem se toca bateria, se não toca, se pode tocar rock, não toca. Querido, isso tudo é só um instrumento. Não é isso que Deus está olhando. O centro da nossa adoração é Deus. Então, quando eu vejo um homem, as pessoas entrando, cheio de frescura, de ciúminho, de competição. Por causa disso, por causa daquilo. Isso tudo está faltando, sabe o que? Está faltando amor pelo Senhor. Porque se você amar a Deus, você vai entrar na presença de Deus e vai dizer: Senhor, eu não sou ninguém. Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele diz assim: porque Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou maior. Quando você estiver apaixonado por Jesus, você vai parar de olhar para o lado, de criticar o teu irmão, e você vai se alegrar pela presença do Senhor. Amém ou não? Vai te encher de alegria, de unção, e você vai glorificar a Deus, e você vai mostrar para o mundo quem é o seu Jesus. Diga assim: adoração não é antropocêntrica, é teocêntrica. Diga assim: Deus no centro, e não eu, não a minha vontade, não o que eu acho, é o que Deus quer. Amém? E a terceira e última implicação da adoração é que a adoração não é um meio para se atingir uma finalidade.
Adoração é uma finalidade. Eu não posso chegar para a Lília e dizer, meu amor, eu te amo tanto. Você é tudo para mim. Vai fazer uma comidinha para mim agora? Eu estou com fome. Faça isso. Experimente fazer no momento aquele clima bacana. Você está passando a mão no cabelo da sua esposa, olhando nos olhos dela, que linda que você é. E ela está toda romântica e fala, agora vai fazer uma comidinha para mim? Não rola. Você não vai dizer para Deus, Senhor, eu te adoro. Se o Senhor me curar, eu vou te louvar. Se o Senhor fizer o que eu estou pedindo. Deus não vai nem te ouvir. Deus, Ele é dono de todo ouro e prata. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Ruí, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, aquele que vai à frente das minhas batalhas. Não é isso? Ele é Jeová Tsiriqueno, o Senhor é minha justiça. Ele é Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Ele é tudo isso. Mas eu tenho todas as coisas se eu estiver nele. Mas eu não vou adorá-lo por causa de, ou com o objetivo de. A tua vida, Deus te fez. E o único objetivo da tua vida é glorificá-lo. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Sabe para que você existe nesse mundo? Em primeiro lugar, para amar a Deus. E depois amar as pessoas. A Lília é uma pessoa que eu digo para ela, meu amor, você é a maior adoradora que eu conheço. A Lília é uma mulher apaixonada. Eu sou um privilegiado. Me desculpem todos os outros homens, mas eu não conheço nenhuma mulher como a minha. Eu posso estar com 130 quilos. Ela fala, você está lindo. Eu posso estar careca. Ela fala, teu cabelo é lindo. Eu posso estar rolando. E ela fala, o teu cheiro é maravilhoso. Mas de vez em quando ela olha para mim, assim, no momento que ela está fazendo aquela declaração de amor, ela diz assim, eu te amo muito. Mas eu amo mais Jesus. E eu digo para ela, eu fico feliz em ser o segundo. Porque Ele também é o meu primeiro. Tudo que Jesus fez, Ele fez por amor. E Ele está à procura de adoradores. De pessoas que reconheçam, como Paulo. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Eu sonho, já sonhei várias vezes com isso. Com o dia do arrebatamento. Enxergar o Senhor na glória. E ouvir dele, filho, você foi fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Vem para o meu gozo. Vem para a minha plenitude. Hoje Deus está dizendo para cada um de nós. Eu tenho visto as suas obras. E muitas delas são boas. Mas vocês abandonaram o primeiro amor. Volta.
Que bom poder voltar. Que bom saber que para Deus, quando a gente decide voltar, Ele não vai dizer, vai voltar, mas vai perder terreno. Vai voltar, mas não vai ser a mesma coisa. Não. Ele nos recebe de braços abertos. E nos ama. E enche a nossa vida de gozo. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E você falasse com o Senhor. Feche os seus olhos da carne, mas abre os olhos espirituais. Jesus disse, eu sou o caminho. Andai por ele. A verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar pela porta comerá, se fartará, achará pastagens. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele é o lírio dos vales, a raiz de Davi. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor, nosso sumo sacerdote, nossa esperança. Ele é o nosso Deus. Ele é Jesus. E hoje Ele está aqui para te receber. Você que entrou aqui hoje triste, desesperado, sem respostas, achando que tudo é o fim. Ele quer ser o início na tua vida. Ele quer ser o princípio de uma nova vida. Ele quer te tomar pelo braço e te conduzir em segurança. Mas você precisa entregar a vida para Ele. Você precisa se render e confiar que Ele pode fazer um milagre. Se você hoje quer entregar a tua vida para Jesus, eu vou pedir para você levantar a tua mão onde você estiver, que eu quero te ver para orar por você. Graças a Deus por essa vida. Mais alguém? Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus. Eu vou pedir para que você venha aqui à frente. Eu vou orar por você, querido. Pode vir, por favor. Essa é uma oração de entrega. Tudo começa com uma entrega. Tudo começa com um pedido sincero. Pode vir, você que está entregando a vida para Jesus, não tenha medo não. Nós estamos aqui para orar pela sua vida, para que você possa ter uma nova experiência com Ele. A igreja fica com os olhos fechados. Ore assim, Senhor Deus, eu me entrego hoje com sinceridade, para que o Senhor, a partir de hoje, cuide de mim. Só um milagre, mas o Senhor é um Deus de milagre. E eu me entrego, confesso que preciso do teu perdão e creio que lá na cruz o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Como é que essa jovem chama? Querida, você não tem nem ideia de como Deus vai mudar a tua vida. Que bom. Ela diz que ela sente outra pessoa aqui, Jesus na tua vida, viu?
Amém. Naisa, ora com ela. Ela vai orar por você. Eu quero que você feche seus olhos agora. Hoje é dia de você entregar o teu coração. Quem está aqui hoje para te receber é o teu pastor. Senhor Jesus, Tu és o nosso pastor. Que pastor amado. Olha para Tuas ovelhinhas agora. Toca nos seus corações. Querido, aproveita esse momento em que a unção de Deus está aqui. Aproveita esse momento para entregar os teus temores, as tuas tristezas, a tua indignação, a tua revolta. Aproveita esse momento para dizer: Jesus, eu vou te seguir todos os dias da minha vida. Eu nunca vou te deixar. Porque é isso que o Senhor te diz hoje. Filho, eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Mas se rende a Ele hoje. Rende a tua alma. Entrega as tuas dores. Fala para Ele que você o ama. Fala para Ele que se não fosse a presença dEle na tua vida, o que seria de você? O que seria de mim? E o Senhor te diz hoje: eu estou aqui. Vinde a mim. Você que está cansado, você que está abatido, e eu te aliviarei. Se você hoje quer render a sua vida ao Senhor, se você quer voltar ao primeiro amor, voltar a ter paixão e alegria pelo Senhor, se você quer hoje dizer: Senhor, eu vou te honrar e te glorificar, seja na vida, seja na morte. Quando eu receber um sim e quando tu me disseres não, eu quero que você se levante agora em adoração, num ato de retorno, num ato de dizer: Senhor, tu me bastas. Acendam as luzes, por favor, pode se sentar. Aleluia. Está sentindo a presença do Senhor? Ele prometeu: onde dois estiverem reunidos no meu nome, por minha causa, eu estarei presente. É muito bom saber. Ele veio aqui por nossa causa. Ele veio aqui para ser adorado. Felipe, não dá para ficar em cima do muro. Jesus te ama, viu? Eu sei que você o ama muito também. Ele tem te guardado. Ele tem ouvido os teus clamores. Mas só Ele pode preencher a tristeza, a decepção, com amor, alegria e esperança. A Bíblia diz que se o teu pai te abandonar, se a tua mãe te abandonar, eu nunca te abandonarei. Querido, não está distante o dia que Jesus vai voltar.
Eu não sei quem me mandou, acho que foi o Renato. Mas vocês receberam no Facebook, alguém viu a proposta do Vaticano por um governo único? O Vaticano está dizendo que somente através de um único governo as nações vão ter justiça e melhor distribuição de renda. Está perto, está chegando. E a Bíblia diz que quando Jesus vier, vai ser como nos dias de Noé. O amor de muitos esfriará, mas não o meu, não o seu. Dona Pina, vale a pena amar Jesus. Eu sei que a senhora ama muito seu Osvaldo, mas ama Jesus mais, né? E o seu Osvaldo é bom ser segundo. Tem uma campanha linda agora, que está sendo feita aí em todo o mundo. E essa campanha diz: eu sou o segundo. Diga assim: eu sou o segundo. Diga: Jesus é o primeiro. Amém? Ame a Jesus com toda a tua força. Que a graça maravilhosa do Salvador, Yeshua HaMashiach, que o amor do Pai Celeste, o Pai das luzes, Pai de amor, o Pai Todo-Poderoso, que as consolações do Espírito Santo, o Espírito da verdade, sejam com todo o povo de Deus, hoje, amanhã, todos os dias, até o fim.